Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o David Nunes e hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre o protocolo SPF. A intenção desse vídeo é só uma função bem básica do SPF, como fazer uma configuração, porque é um protocolo muito extenso. Mas vamos lá, o que é o SPF, né? O protocolo SPF, né, é uma sigla para o nome Open Short Test Path First. Ele é um protocolo de roteamento Link State, utilizado muito em rede IP. E, bom, posso dizer que é um dos protocolos mais utilizados em redes corporativas e também em ambiente de Service Provider. E por que o protocolo SPF foi desenvolvido? Antigamente, existia um protocolo chamado RIP, que é Route Information Protocol. Ele era um protocolo que se chama de Distance Vector, baseado em distância, mas ele tinha uma limitação de 15 saltos. Então, se eu tinha uma rede com 16 roteadores, o último roteador ele nunca seria alcançado pelo primeiro, porque o limite era 15 saltos. Então, isso limitava o tamanho da rede que podia ser criada. Pensando nisso, foi desenvolvido o protocolo SPF. E bom, mas o que é um protocolo Link Station então? Se o Distance Vector ele era baseado em distância, saltos na rede, o protocolo Link State ele é baseado no estado do link. Tá? E esse protocolo Link State ele cria uma visão completa da topologia de rede, onde cada roteador possui uma imagem completa e detalhada da rede. E dessa forma eles conseguem fazer decisões de roteamento mais precisas. Tá? Então, como é que funciona o protocolo? No processo de vizinhança, cada roteador descobre seus vizinhos na rede. Tá? Descobrir os vizinhos na rede, ele começa então a troca das informações do estado do link. Então, os roteadores trocam informações da topologia através de pacotes link state. Utilizando esses pacotes link state que são trocados entre os roteadores, cada roteador constrói uma representação da topologia de rede completa. Então, ele não fica dependente do roteador vizinho enviar para ele uma visão completa da rede. Ele pega as informações do link state e ele por si só cria uma visão completa da rede. Tá? Após criar essa visão completa da rede, o roteador agora ele consegue, né, ele consegue criar a tabela de roteamento e ele consegue fazer os cálculos de rota para chegar no melhor destino. Então vamos se dizer que o roteador ele recebe a mesma rota de 4 roteadores. Ele recebeu o link state desses 4 roteadores. Então, baseado nisso, ele consegue escolher qual que é o melhor link e ele faz o cálculo da rota usando um algoritmo chamado Dijkstra e faz o caminho, encontra o caminho mais curto até o destino. Isso foi só uma teoria básica para a gente começar a configurar o protocolo SPF. Então, assim, para configurar o protocolo SPF, são 3 etapas simples. Tá? Não estou falando que o protocolo seja simples, pode se criar topologias bem complexas, mas a gente vai usar um exemplo simples aqui só para efeito didático. Então, a primeira etapa seria você tem que acessar o modo de configuração global do roteador, precisa ativar o protocolo SPF, né, o processo SPF, e depois de escolher o processo SPF, nós temos que definir quais interfaces são hábeis para receber pacotes SPF para se formar a vizinhança e também informar quais redes serão divulgadas no processo SPF. Então, vamos usar essa topologia bem básica aqui. Aqui nós temos o roteador 1 e o roteador 2. Eles estão conectados diretamente usando a rede 172.16.1.0/30. E cada roteador eu criei 4 loopbacks. Essas loopbacks nós vamos divulgar no processo SPF. Então, router 1, nós temos todas as loopbacks começando com 10 alguma coisa /24. E no roteador 2, começando com 20 alguma coisa /24.
Então, como acessar o modo de configuração? Iniciou o sistema operacional do roteador. Para entrar no modo de configuração, você usa o comando configure terminal. Assim que entrar no modo de configuração, pode perceber que o prompt aqui ele muda. Então vem o nome do equipamento, config, e agora a gente consegue configurar o processo SPF. Então o comando seria router ou SPF, você escolhe o número para o processo. Pode ser qualquer um, nesse caso vamos usar o número 1. A terceira etapa seria configurar, informar quais interfaces vão fazer parte do protocolo SPF. Então nesse caso aqui nós temos a rede 172.16.1.0, que é o link ponta a ponta entre os dois roteadores, e aqui nós temos a máscara. Essa máscara no SPF ele é uma máscara invertida, que se chama de wildcard. Então seria o que? Esse 0.0.0.3 é a mesma coisa que é uma máscara barra 30, que seria 255, 255, 252. E depois você utiliza a área e o número da área. Nós vamos usar a área 0, que no SPF a área 0 é a área de backbone. Então existe uma regra que todos os roteadores que falam protocolo SPF, ele tem que estar diretamente conectado na área de backbone, que seria 0. E, bom, aqui embaixo nós vamos usar, nós vamos falar quais redes eu quero divulgar. Então, nós criamos no roteador 1, 4 ou 5 loopbacks, todas começavam com 0. Para não ter que digitar o comando network 4 ou 5 vezes, o que eu posso? Eu posso sumarizar. Eu posso falar bem assim para o SPF. O SPF, todas as redes que estão em 10/8, divulga ele na área 0. E esse é o que nós usamos aqui. Então, foi o que foi feito nesse exemplo. Novamente, esse aqui é uma área, uma máscara coringa. E isso aqui quer dizer que é um /8. Foi configurado. Precisamos verificar se o protocolo OSPF formou vizinhança. Então, o melhor comando para utilizar para verificar seria o show IP OSPF neighbor. Aqui no router 2 podemos ver que ele tem um vizinho. Nesse caso o neighbor ID é o 10.5.5.1. Esse é o IP da maior loopback do roteador 1. Vou mostrar para vocês depois. O router D acaba sendo, se existe uma loopback, a maior loopback. Se não tiver uma loopback, o maior IP disponível configurado no roteador. Aqui ele mostra a prioridade do vizinho, o status do vizinho que seria full, quer dizer que eles trocaram todas as informações, banco de dados, topologia, então eles têm a informação completa da rede. O endereço aqui do qual a gente recebeu a informação do SPF, que seria um 72.16.1.1, é o link do router 1 que está diretamente conectado com o router 2, e a interface foi a interface giga 0/0. Um outro comando aqui bem importante que dá para utilizar seria show IP OSPF interface brief. Esse comando ele mostra quais interfaces do roteador nós temos o processo SPF habilitado. Então, nesse caso, apenas na interface giga 0/0, porque existe um outro vizinho SPF conectado nele. As interfaces loopback não vão aparecer aqui porque ela não forma vizinhança com ninguém. O comando mais utilizado aqui também seria show IP route para verificar a tabela de roteamento. Nesse caso aqui, nós podemos ver que nós temos várias rotas e perceba-se que aqui tem um O. Se você vir aqui no índice, O quer dizer de OSPF, quer dizer que essas rotas foram aprendidas através do protocolo OSPF, que veio através do IP 172.16.1.1 na interface giga 0/0, que seria o nosso roteador 1 vizinho. Bom, agora que você já conhece um pouquinho mais sobre o protocolo OSPF e as informações básicas, estou aqui com o nosso cenário, estou utilizando o IVNG para criar o laboratório. Então aqui a gente tem o roteador 1 e 2 conectado diretamente entre eles na interface giga 0/0. Vamos olhar aqui qual
qual IP está configurado na interface giga/0. Então o roteador 1 está com o IP 172.16.1.1, seria /30. E aqui nós temos 5 loopbacks no router 1. Todas começando com 10, 10.1.1, 10.2.2, assim vai até o 10.5.5. No router 2 a mesma coisa, show IP int brief, interface giga 0/0, IP 172.16.1.1, e nós temos aqui 5 loopbacks, todas começando com 20 ponto alguma coisa. Primeiro teste, vamos verificar se o roteador 1 e o roteador 2 eles têm conectividade IP. Então eu vou pingar aqui 172.16.1.1, que é a interface que está no roteador 2 na interface giga/0. Legal, está respondendo. Primeiro pacote geralmente se perde porque ele não tem as informações em cache, então primeira resolução e o restante funcionou. Agora se eu testar mais uma vez e dar um ping aqui, ele não vai perder nenhum. Então legal. Então vamos lá configurar o protocolo ASPF. Então a primeira etapa seria entrar no modo de configuração, configure terminal. A segunda etapa seria o processo ASPF. Então show IP route ASPF, não, router ASPF. Eu posso usar qualquer número. Então eu posso usar do número 1 até o número 65.535. Eu vou usar o número 1. Agora eu vou falar qual interface vai fazer parte do processo SPF. Então a gente faz isso usando o comando network, vai ser 172.16.1.0. Vou dar uma interrogação aqui para mostrar para vocês. A máscara ela é invertida, que seria aqui o wildcard. Então a nossa máscara é 1/30. Então isso aí seria o que? 0.0.0.3, que seria /30. E por que é 3? O último octeto de 1/30, deixa eu só pegar aqui uma calculadora para mostrar para vocês. /30 seria 252, 252, 252, não, 255, 255, 255, 252. Se a gente pegar o número 255 menos 252, desculpa, 255 menos 3, ele daria 252. Então o 3 aqui eu estou subtraindo, foi o que sobrou. Então 0.0.0.3 é a mesma coisa que 255 na máscara normal. O próximo parâmetro seria área. E aqui existe uma infinidade, nem sei como falar esse número. Mas nós vamos usar a área 0, que seria a área backbone. Tá? Ó, já subiu aqui a vizinhança porque eu já configurei o router 2. O router 2 já está configurado. Tá? Então, nós já subimos aqui a vizinhança SPF. Vou sair do modo de configuração e vamos fazer a verificação aqui. Ó, show IP OSPF neighbor. Ó, podemos ver que o neighbor ID é o 20.5.5.1. Aquilo que eu falei para vocês, ele vai pegar a maior loopback, o IP da maior loopback, nesse caso a loopback 5, e esse é o maior IP. Se não houver loopback, ele acaba pegando o maior endereçamento IP de qualquer interface configurada. O show IP OSPF interface brief. Ele vai mostrar aqui quais interfaces rodam o protocolo OSPF. Então, aqui nesse caso só a interface giga 0/0. E o que podemos ver aqui, ó, show IP route. Posso dar um show IP route normal ou show IP route OSPF. Nesse caso aqui ainda não aparece as rotas OSPF. Então vamos configurar aqui o nosso equipamento. Não aparece porque em vez de colocar 20, eu coloquei 10. As nossas loopbacks são 20. Tá? Mas a vizinhança já foi formada, então eu vou voltar lá no protocolo OSPF e eu vou divulgar
todas as redes 10 que eu tenho, que seria as loopbacks. Nesse caso, todas essas loopbacks. Para não digitar o comando 5 vezes, eu posso fazer um sumarizado. Mas eu vou mostrar aqui para vocês. 10.1.1.0. A rede é 1/24. Então o wildcard do /24 é assim. Área 0. Divulguei apenas uma rota. Eu vou aqui no router 2. Show IP route OSPF. A rede 10 já está aqui. 10.1.1.1. Ainda falta mais 4 redes. Eu vou aqui divulgar uma por uma nesse caso. 2. O router 2. Ele demora um pouquinho. A rede já está aqui. Eu vou divulgar as outras que está faltando. 10.3.3. Máscara. Área 0. Eu vou apertar a seta para cima. Vou mudar só os dois números aqui. 4.4 e 5.5. São todas as minhas redes. Vamos verificar aqui como que ficou a configuração do SPF. Então, show run pipe section router. Então vamos mostrar que aqui a gente tem a rede para fechar a vizinhança e tem um anúncio de todas as minhas interfaces aqui, loopbacks. Então voltando no router 2, a gente pode verificar que nós já temos todas as rotas para chegar no roteador 1. Tá? Legal. Vamos olhar aqui a tabela de roteamento do router 1. Router SPF eu não recebo nada, porque como eu já falei, aqui no router 2, em vez de colocar 10, 20, eu coloquei 10. Então nós temos que mudar isso aqui. Então vamos lá. Configure terminal. Router OSPF 1. Eu vou remover essa linha porque foi configurada errada. E agora eu vou anunciar todas as loopbacks que eu tenho aqui. Todas elas começam com 20. Para não ficar repetindo o comando 5 vezes, eu posso sumarizar. Posso falar para o SPF, o SPF pega todo mundo da rede 20, tá? E onde a máscara seja /8, então vamos colocar aqui 255, 0, 255, 255, 255, área 0. Automaticamente eu vou divulgar todas as loopbacks que estão no router 2 para o router 1. Então voltando aqui no router 1, se eu repetir o comando show IP route OSPF, eu tenho que ter todas as 5 loopbacks do router 2 aqui. Então legal, como pode ver eu tenho aqui as 5 loopbacks, todas aprendidas através do SPF. A gente tem o O, que seria aqui o SPF, e vamos fazer um teste de conectividade. Vou fazer um ping para loopback 1, router 2, está funcionando. E se eu colocar a origem, um exemplo, a minha loopback 1, ele vai saber porque o router 2 tem uma rota de volta para loopback 1 do router 1. Bom, existem outros comandos aqui, show IP, OSPF, database, e aqui existem várias outras opções aqui. Aqui no database ele me mostra o link ID dos roteadores, os 10.5.5.1 é o meu, 20.5.5.1 é o do router 2, tá? O tempo de vida, a sequência, checksum. Aqui ele mostra o link ID, esse aqui é o router 2, 172.16.1.2. Advertised router é o 10.20.5.5.1. Existem outras opções aqui, um exemplo, show, POSPF, vamos ver aqui, network, tá?
Deixa eu ir pelo SPF Topology. Então, a gente consegue usar, tem vários comandos aqui para verificação do SPF, são um pouquinho mais avançado, mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Isso é uma aula simples do SPF. Espero que tenham gostado e que isso ajude vocês aí no seu dia a dia. Muito obrigado e até mais.